Olá, boa tarde. Segunda-feira, 16 de setembro. Está no ar o Senado Agora. A mini-reforma eleitoral é o primeiro item do esforço concentrado. Estão previstas votações no plenário todos os dias desta semana. A mini-reforma eleitoral é uma das propostas prioritárias do esforço concentrado. O projeto diminui os gastos das campanhas com publicidade, limita a contratação de cabos eleitorais e amplia a possibilidade de utilização das redes sociais pelos candidatos. Foram apresentadas 30 emendas para análise do plenário. Também está na pauta da semana o projeto que regulamenta o direito de resposta para as pessoas ofendidas por reportagens divulgadas pelos veículos de comunicação. Outro projeto que deve ser votado regulamenta a distribuição das gorjetas oferecidas espontaneamente em bares e restaurantes. Elas seriam incorporadas ao salário dos empregados do estabelecimento. A Comissão de Constituição e Justiça pretende encaminhar ao plenário outras matérias para votação durante o esforço concentrado. Nós estamos fazendo reuniões preparatórias para esse esforço concentrado. Já há uma boa pauta de projetos disponíveis. Nós temos 14 a 15 projetos que estão disponíveis para já apreciados pela CCJ. Entre as matérias em análise na CCJ estão o projeto que cria punições para a prática do racha no trânsito, a proposta de emenda constitucional que institui no Congresso o voto aberto em todas as situações e a PEC que torna obrigatória a execução das emendas orçamentárias apresentadas pelos parlamentares. O governo quer que 50% das emendas sejam destinadas à saúde, para aumentar o orçamento do setor. Garantindo, de um lado, a aprovação da chamada emenda impositiva, mas destinando metade dos recursos para a saúde. Nesta terça-feira, o plenário do Congresso Nacional se reúne para analisar 95 vetos da Presidência da República a 7 projetos de lei. Dos itens vetados, o mais polêmico é o que extingue a multa adicional de 10% sobre o saldo do Fundo de Garantia paga pelos empregadores nas demissões sem justa causa. Em entrevista ao Senado em Dia, o consultor legislativo Eduardo Modena explicou que a multa foi instituída em 2001 para cobrir rombos do FGTS provocados por planos econômicos. Não havia prazo determinado para a extinção da multa, que gera 3 bilhões de reais por ano. O governo afirma que, sem o dinheiro, os programas habitacionais seriam prejudicados. Estamos falando de bastante dinheiro e de uma necessidade que o governo tem de financiar o programa Minha Casa Minha Vida. Isso é uma das principais fontes de financiamento dele. E em contraposição com a necessidade que os empresários sentem de diminuir os encargos trabalhistas. A Comissão de Direitos Humanos realizou hoje uma audiência pública para discutir os direitos e desafios das pessoas com deficiência. A audiência faz parte da Semana Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e contou com a tradução de intérpretes de Libras. De acordo com o IBGE, praticamente 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou intelectual. Em todo o Brasil falta acessibilidade, falta escola bilíngue, falta intérpretes, falta acessibilidade na TV, há muitas questões que precisam ser tratadas. A gente só consegue fazer isso convivendo, vou repetir isso 200 vezes se for necessário. E essa convivência só acontece a partir do momento que são criadas condições para que as pessoas com deficiência possam chegar aos espaços. Tenha ou não tenha acessibilidade física, é preciso que se encontre uma solução para isso. Os representantes do governo federal apontaram várias ações voltadas às pessoas com deficiência. O Minha Casa Minha Vida, ele pode transitar dentro desta casa com autonomia, porque as portas já estão mais largas, os corredores, enfim, no conceito da moradia adaptável. A gente pode comemorar o Centro Nacional de Inclusão, o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva. 90% dos municípios brasileiros hoje recebem matrículas de estudantes com deficiência. Os convidados também discutiram ajustes a uma das metas do Plano Nacional de Educação, em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto, que pode ser votado na próxima quarta-feira,
estabelece a universalização do atendimento a alunos especiais que tenham entre 4 e 17 anos de idade na rede regular de ensino. A verdadeira democracia só existirá como tal quando dermos a todas as pessoas os mesmos direitos e todas as condições para exercê-las. Para garantir, proporcionar condições a todos e a todas de levarem uma vida digna, sem nenhum tipo de discriminação, sem empecilhos, para que possam exercer as mais variadas atividades que desejarem. Uma sessão especial do Senado comemorou hoje os 70 anos de criação do estado do Amapá. O antigo território do Amapá foi criado em 13 de setembro de 1943 como um desmembramento do estado do Pará. Quem assinou o ato foi o então presidente Getúlio Vargas. Com a Constituição de 88, o território foi transformado em estado. Com cerca de 143 mil quilômetros quadrados de área, o Amapá tem uma população de 730 mil habitantes. Salve o rico torrão do Amapá, solo fértil de imensos tesouros. Na sessão especial para comemorar os 70 anos da separação do Pará, senadores eleitos pelo Amapá e o presidente Renan Calheiros ressaltaram a importância e as belezas do estado. O Amapá é um dos estados mais bonitos do Brasil, dos mais belos que nós temos no país. É o Vale do Aporema, dos campos do Curiaú, a região dos lagos, lugares que são mais bonitos do que o Pantanal. Como dizia Darcy Ribeiro, o Amapá é a síntese mais síntese do Brasil. Darcy Ribeiro já dizia o seguinte: esse povo miscigenado, esse povo misturado, que é o povo brasileiro, é a maior riqueza que nós temos. Nós atualmente dizemos, se tem um local em que a mistura se fez completa, foi nesse canto, nessa terra, à margem esquerda do Amazonas. O Amapá tem se firmado como uma terra que enche de orgulho a todos nós brasileiros. Tanto pela importância estratégica para o Brasil, de sua geografia, e pela importância de sua biodiversidade para as ciências naturais de todo o mundo. O Parlamento do Mercosul realiza no dia 11 de novembro, no Uruguai, a primeira sessão plenária deste ano. Entre os temas que devem ser debatidos está a eleição direta dos membros do Parlasul. A primeira reunião de 2013 vai ser realizada depois de quase 3 anos sem atividades oficiais no Parlamento do Mercosul. A última sessão foi em dezembro de 2010, em Montevidéu. Na plenária de 11 de novembro, os parlamentares devem debater um novo prazo para que os países que integram o bloco realizem suas primeiras eleições diretas para o Parlamento Regional. Um acordo prevê que elas devem ser feitas até o final do próximo ano. Mas até agora, apenas o Paraguai aprovou regras para eleger os seus representantes. Os demais membros do Mercosul indicam parlamentares que já têm mandato no Congresso de cada país. De acordo com o presidente da representação brasileira no Parlasul, a proposta é dar mais prazo. Seja prorrogado esse período de transição ou até 2018 ou 2020, a ser decidido preliminarmente pelo nosso Pleno do Parlasul e levado à consideração do Conselho do Mercado Comum, que se reunirá em Montevidéu em dezembro. 3 projetos que regulamentam as eleições brasileiras para o Parlasul tramitam no Congresso. 2 deles estão no Senado. Um foi protocolado este mês pelo senador Roberto Requião. Ele prevê que o pleito será feito junto com as eleições para deputados federais. Serão eleitos 74 parlamentares pelo sistema majoritário. Os mais votados assumem. A distribuição das vagas entre os estados será feita de forma proporcional à população. Distrito Federal, Acre, Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins elegeriam um parlamentar. Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte, 2 parlamentares. Ceará, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco e Santa Catarina teriam 3.
Paraná e Rio Grande do Sul, 4 representantes.